Oi, turma, eu recebi essa imagem bem legal dessa lata de coca, que claramente você enxerga ela vermelha aqui, só que se você dá zoom, não existe vermelho nessa imagem, né, ó. É branco e preto. Como que ocorre essa bruxaria, né, não tem vermelho, por que que eu enxergo ela vermelha? E aí, turma, vamos entender alguns aspectos aqui da tecnologia, alguns aspectos de cor. Na realidade, existe vermelho aqui sim. Mas claramente eu tô dando um zoom aqui, não tem vermelho, né? Tem branco. Mas a questão é que é o seguinte, os monitores, eles funcionam no modo RGB. Então quer dizer que cada pixel da sua imagem tem três LEDzinhos que acendem para formar cor. Você tem LEDs verdes, azuis e vermelhos. Red, green, blue. RGB. Então você tem para cada pixel da imagem três LEDzinhos que eles vão acendendo em potências, né, diferentes para poder gerar as cores. Se você acender o verde com azul, forma o ciano. O azul com vermelho forma o magenta. O verde com vermelho forma o amarelo. Então, se você acender os LEDs verdes com os vermelhos e amarelos, e assim por diante. Se você acende todos os LEDs, forma o branco. Então, por exemplo, se eu der muito zoom aqui no meu monitor, ó, você consegue enxergar que tem umas manchas. Deixa eu ver se eu consigo aqui com o celular. Ó. Tá vendo ó, que tem uns quadradinhos aqui, ó, coloridinhos? Esses quadrados são esses LEDs, ó. Cada pixel do meu monitor tem três faixinhas. Vermelho, ó, você consegue ver certinho os pixels, ó, a grade de pixel do meu monitor. E cada um tem três lampadazinhas. Por quê? Porque o nosso olho, ele enxerga em RGB por causa dos cones e bastonetes, como eu já falei anteriormente aqui nos vídeos, né? Então, ó, é que aqui é difícil de eu pegar, ó. Mas se eu usar o modo macro, a gente até que consegue, né, enxergar um pouquinho esses pixels, ó. Tentar dar um pouquinho mais de zoom aqui, para ver se fica mais fácil de enxergar, ó. Então, ó, tá vendo, ó? Cada pixel do meu monitor tem essas faixinhas coloridas. Então, no branco também tem o vermelho. Então, na realidade, existe vermelho aqui porque é branco. Então, se você pegar aqui a cor branca, né? Se você pegar aqui no Photoshop e escolher aqui a cor branca, a gente vai ver que o branco é o máximo de vermelho, o máximo de verde e o máximo de azul. Então, quando você tem o máximo de tudo, forma o branco. Se eu zero o vermelho, forma o ciano, que é só o verde com o azul. Então, o máximo de verde, que é 255, com o máximo de azul forma o ciano. Como eu falei, se você cruza somente, né, o verde com o azul, forma o ciano, porque você desligou o vermelho. Se você liga o vermelho, forma o branco. Ah, por que 255? Eu já falei em outro vídeo, porque as cores são binárias, né? Quando você tem um bit, você tem duas possibilidades, 0 ou 1. Então, é 2, porque é binário, na casa 1. 2 elevado a 1, 2. Então, um bit, duas possibilidades. Quando você tem 2 bits, você tem 2, porque é binário, elevado a 2 bits, você tem 4 possibilidades. Se você tem duas caixinhas, pode ser 01, 11, 00, 10. E aí, o computador não lê os bits em bits, ele lê em conjunto de 8 bits, que é um byte. Um byte são 8 bits, então 2 elevado a 8, 2 porque a base é binária, elevado a 8 bits, dá 256, ou seja, 256 opções do 0 ao 255. Então 255 é o máximo da cor e 0 é o mínimo. Então se eu pegar aqui 255 de vermelho, 0 de verde, 0 de azul, beleza, ó, o máximo de vermelho. Se eu for diminuindo, ó, tá vendo? A bolinha tá aqui em cima. Se eu for diminuindo o vermelho, por exemplo, para 150, ó, ele já começa a cair, já tenho só metade da potência dele, ó. Se eu colocar 80, ele vai caindo. Então, conforme eu diminuo esse valor, o vermelho ele vai caindo, né? Porque todas as cores têm três dimensões, né? A matiz, que é a tinta, saturação, se ela é mais viva ou mais acinzentada, e luminosidade, se o LED está mais aceso, em uma potência maior, ou se ele está mais escuro, numa potência aqui menor. Então, a potência do LED vai do 0 ao 255, que são 256 possibilidades, porque as cores funcionam na base binária, e aqui é o hexadecimal, que vai do 0 ao 9, depois letras alfabéticas do A ao F, como eu já falei anteriormente, por isso que o 000 é tudo ligado, o branco FFF é o máximo da cor ligada, mas aí vocês têm que assistir a aula de
hexadecimal para entender melhor. Porque o hexadecimal você tem que usar 16 caracteres para representar a informação. Só que você só tem 10 caracteres numéricos, do 0 ao 9. Você não pode escrever 10, porque 10 não é um caractere, são dois, é 1 e o 0. Então o computador não entende 10 como 10, entende como 1 e 0. Então você precisa de 16 caracteres, você já usou os 10 números que você tem, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí você continua com as letras alfabéticas, A, B, C, D, E, F, para dar 16. Então, do 0 ao 9 você tem 10 caracteres. Aí você tem o A, que é o 11º, que representa o número 10. O B é o 12º, assim por diante. Então, do 0 ao 9, do A ao F. Então, F é o 16, né? E 0 é o 0. Então, por isso que 0 é o menor, F é o maior. Mas aí, se vocês estudarem hexadecimal, fica mais simples. Beleza, entendi isso. Mas por que então eu enxergo vermelho? Se eu tenho vermelho, verde e azul no branco, por que eu enxergo justo o vermelho e não o verde e o azul? Por que é o vermelho que está aqui? Aí vem uma outra pegadinha. Esse azul que você está vendo aqui no fundo não é azul, é ciano. Então esse azul, se você pegar o conta-gotas no Photoshop, é que essa imagem está... as cores estão variando nos pixels, né? Mas se eu pegar aqui um ponto de cor, a gente vai ver que é ciano, ou seja, tudo de verde com tudo de azul, e tecnicamente não teria nada de vermelho, mas como essa foto está em baixa resolução, né, os pixels estão se misturando, mas seria tipo 0 de vermelho, 255 de verde, que é o máximo, e 255 de azul. Quer dizer que, como a luz, esse ciano, já está ligando os LEDs verdes e azuis, como se eles estivessem meio que absorvendo a sua percepção para eles, aqui sobra o vermelho, porque o vermelho só está aqui. Não tem vermelho no preto, porque não tem nada ligado, e não tem vermelho no ciano. Como o branco tem o vermelho e aqui fora não tem, e o seu cone, sua célula fotorreceptora de cor, já está puxando o verde e o azul para cá, e aqui os três, mas o vermelho só está aqui dentro, por ilusão de ótica, o seu cérebro, quando faz esse processamento, ele enxerga só o vermelho. Por quê? É como se a célula fotorreceptora verde e azul já tivesse sendo estimulada aqui fora, porque aqui fora ou não tem nada, que é preto, ou tem verde e azul, que é o ciano. E aqui no branco tem os três, mas como ela já está sendo ativada aqui, ela prioriza o vermelho aqui, gerando essa ilusão de ótica. É igual, quando você vê um data show, não existe luz preta. Então por que no data show a projeção que faz lá, a letra é preta? Na verdade a letra não é preta, é a cor do fundo. Se você está projetando numa tela branca, aquela letra preta é branca, é a cor do fundo. Mas o data show joga tanta luz em volta que o seu cérebro calibra, é tão claro em volta daquele branco que ele fica parecendo preto. Então é uma ilusão de ótica. Se eu pegar aqui A e B, parece que esse aqui é mais escuro que esse, mas é só uma ilusão de ótica do seu cérebro. Ó. Se eu pegar a cor, vocês vão enxergar que é exatamente a mesma cor. Então nosso cérebro ele pega pegadinhas, ó, tá vendo? É a mesma cor. Assim como, porque você só está sendo enganado por causa dessa sombra aqui, que faz parecer que para isso aqui ficar escuro, teria que ser mais claro que esse, porque ele está no ambiente de sombra. Assim como você acha que isso aqui é mais escuro que isso, por causa dessa faixa que tem no meio. Mas se eu tampar essa faixa que tem aqui no meio, você percebe que as duas cores, elas são a mesma. Né? Se você, ó, tá vendo? Então é sempre uma ilusão de ótica, uma percepção cerebral, porque o nosso olho tem 3 células fotorreceptoras, vermelho, verde e azul, que são os cones e os bastonetes que controlam a sombra e luz. Por isso que, como eu falei, médico usa branco para mostrar higiene, que não está sujo. Mas cirurgião usa verde ou azul, e a sala de cirurgia tem muito verde ou azul, porque ele fica tanto tempo olhando um corpo aberto, vermelho, sangue, que vai cansando a célula fotorreceptora vermelho do olho dele. Então é interessante que quando ele olhe para fora do corpo, não esteja vendo sangue, não tenha nada que estimule essa célula vermelha, por isso que tudo é verde e azul. Então aqui a gente vê o vermelho primeiro por uma bagagem cultural, uma ancoragem, da gente reconhecer que a lata da Coca por padrão é vermelha, e depois porque as nossas células receptoras de verde e azul já estão sendo mais estimuladas aqui fora do que aqui dentro. Então na combinação de verde, vermelho e azul, sobra o vermelho aqui. É isso aí, turma, tentei explicar em 10 minutos para você alguns conceitos, espero que tenha entendido. Até a próxima.